Tem umas perguntas aqui do Emanuel. Ele perguntou como é a pipeline no estúdio que você está trabalhando? Tem muitos departamentos? Legal. Tem sim. A pipeline lá hoje, se for falar de software em si, hoje a gente tem uma pipeline de. Hoje a gente trabalha com Houdini, Maya e Nuke. Basicamente é Houdini, Maya e Nuke obviamente eu não estou colocando aqui os softwares de tracking, outras coisas, eu estou falando do 3D, né? E a gente tem muitas áreas sim, a gente trabalha bem dividido lá fora, né? Então a gente tem os departamentos muito bem definidos. Então você vai ter lá o pessoal que é modelagem, o pessoal que trabalha só no surfacing, que a gente chama, que é a galera que faz a textura, que faz o look dev de todos os assets que a gente precisa usar. A gente tem a área que eu trabalho de effects, animação, o lighting, né? Que o lighting é a galera que vai fazer o render, é o pessoal que vai pegar todas as coisas, a animação, o 3D, o modelo, o efeito e vai iluminar a cena e vai fazer o render, né? Então, assim, é bem dividido o trabalho mesmo, sabe? Tipo, se eu sou, igual hoje eu sou um artista de effects, jamais eu vou pegar para modelar um negócio, jamais. Porque para os caras não faz sentido. Eles preferem ter artistas especialistas do que generalistas, porque imagina, eu sou um cara que eu faço muito bem efeito, mas se eu pegar para modelar uma coisa muito complexa, igual você faz, você modela muito rápido, porque você faz muito isso, né? Então, hoje você pega ali um modelo, você vai, fica aqui numa live e termina a live com um modelo super legal. Se eu fosse fazer isso, talvez eu vou demorar uma semana. Então, não faz sentido para um estúdio colocar uma coisa que eu vou demorar muito tempo para fazer, sendo que eu poderia estar fazendo algo que é o que eu sei demais. Então, para esses caras, tempo é dinheiro, né? Então não tem sentido eu colocar alguém que vai demorar 7 vezes mais do que o outro, só para deixar todo mundo generalista. Então, hoje no mercado de VFX internacional, a gente tem mais especialistas por isso, por uma questão de custo, né? Então, eu vou fazer o que eu sei fazer muito bem. E deixa o cara que modela muito bem lá modelar o que ele faz também, entendeu? Então. É bem dividido mesmo, Emanuel. Inclusive a minha área, a própria área de FX, ela é dividida para CFX, né? Então, hoje a gente tem FX, tem CFX. O CFX é quase o que eu faço, só que é FX voltado para character, por isso que tem o CFX, né? Então é Character Effects. Então, tudo que envolve personagem, então vamos pegar um, um Rei Leão. O Rei Leão, o pelo do leão, o músculo que eles fazem depois, a simulação da pele interagindo com o músculo, tudo isso é CFX, são os caras que fazem effects voltado para os personagens, né? Então, até isso é dividido. E mesmo no CFX tem artistas que são focados em hair, só fazem, só fazem cabelo. E tem cara que é focado só em multidão, aquele cara que só vai fazer efeito para colocar multidão em tudo quanto é lugar. Então, mesmo dentro de um departamento que já é uma coisa muito específica, tem gente que especializa ainda dentro desse departamento, sabe? Então, nem sempre você vai fazer tudo lá dentro do departamento. Tem gente que especializa em uma coisa só, sabe? Você vê muito isso hoje em dia. É bem legal isso. O Emanuel, ele é uma pessoa que tem vontade de especializar. Quer dizer, ele tá bem generalista, então já fica aí a dica, Emanuel. Porque ele faz 3D também, mas ele gosta muito mesmo Aham. da parte de vídeo. O portfólio dele, a maior parte é de efeitos visuais. Ó, tenho que lembrar que eu já ia falar efeitos especiais de novo. É o costume. Então, eu costumo dizer que você ser generalista não é ruim, porque todo conhecimento é válido, né? Mas depende do seu objetivo final. Se o seu objetivo é trabalhar no Brasil e atender as empresas e estúdios aqui, ser generalista é ótimo para você. Vai ser, porque aqui a galera acaba precisando de pessoas mais generalistas. Então eu sempre digo quando me perguntam, depende do seu objetivo. Se você quer trabalhar, atender o mercado aqui, generalista é excelente.
Agora, se você tem o objetivo, a meta, não, minha meta é daqui 3 anos, vamos supor, eu quero estar trabalhando no estúdio fora. Então, talvez já está na hora. Beleza, você já tem uma noção de tudo, então isso é ótimo. Nenhum conhecimento você joga fora. Mas se a meta é trabalhar para VFX e para estúdios internacionais, para fora, aí talvez é a hora de você realmente procurar aquilo que mais você gosta, porque você é generalista, provavelmente você vai acabar encontrando algo que você gosta mais. Então pega aquilo que você realmente gosta mais e começa a focar nisso para você ter um portfólio legal e começar a aplicar para isso nos estúdios de fora, porque aí com certeza para fora você vai ter que ter uma especialização, sabe? Tipo, você vai ter que ter um foco maior em alguma coisa. Então é meio de objetivo. Se o objetivo for trabalhar fora, é bom escolher algo e focar. Agora, se você quer trabalhar mais no mercado aqui do Brasil, aí o generalista você vai ter mais um leque maior de oportunidades. Então, é um pouco isso. E como é que é? Quais são as diferenças entre trabalhar no Brasil e trabalhar para fora com VFX? A diferença tá bem nisso, na questão dos especialistas, né? Então, trabalhar para fora, você realmente vai fazer uma etapa do projeto. E aqui dentro, os projetos que eu fiz aqui dentro, eu fiz várias coisas. Não fiz só efeito, mas fiz o render, eu fiz a composição. Então aqui, de novo, entra aquela coisa do generalista, que você vai acabar tendo que fazer mais coisas. A Mas diferença também tá de na verba processo, também. verba. Então acaba mudando o Os processos processo. são os mesmos. São os mesmos? Os processos são os mesmos. Porque para você entregar uma cena finalizada, você vai ter que passar pelos mesmos softwares, as mesmas coisas. Só que às vezes aquele processo é feito pelo mesmo artista, né? Então, eu animei, eu vou fazer o efeito e depois eu vou compor essa cena. O processo continua sendo o mesmo, mas às vezes fica na mão de um artista só, né? Enquanto que lá fora, eu fiz a minha parte, eu passo para a próxima etapa. Passo lá para o cara de luz. Então, acho que a maior diferença é essa, assim, você tem mais foco lá e mais prazo, normalmente também, para fazer os trabalhos. Então, hoje, porque eu tô vendo, assim, eu conheço vários estúdios que eu já trabalhei aqui no Brasil, que estão fazendo VFX para séries e filmes aqui no Brasil. Isso aumentou muito no Brasil, a gente não tinha tanto e hoje está tendo muito, porque a Netflix está fazendo muito conteúdo daqui, né? Então, eu tô vendo a galera trabalhar e assim, é muito próximo, sabe? É muito próximo do que a gente faz lá fora. Obviamente que você vai ter menos equipe, você vai ter, às vezes, menos tempo para fazer. A qualidade talvez não seja a qualidade exigida que é lá fora, porque é um pouco diferente. Mas a galera tá fazendo o mesmo trabalho, assim, sabe? Os artistas são os mesmos, né? Então, muitas vezes o pessoal me procura para fazer aqui um trabalho para alguma cena específica aqui. Então, você vê que os artistas vão ser os mesmos. O que vai diferenciar é quanto tempo eu tenho para trabalhar numa cena. Então, o da Wandinha, por exemplo, a cena que eu fiz na Wandinha, eu nem postei ainda, mas eu fiz a cena que a aranha sai do caderno do menino lá, que eu esqueci o nome. E aí ela vem caminhando assim, aí a Wandinha pega e dá um tapa assim na aranha, a aranha vira uma fumaça de carvão, assim, de grafite. Sei, qual é essa E, cena? e aí eu fiz a simulação dessa fumaça, quando ela bate, a aranha vira fumaça. E eu fiquei, sei lá, acho que eu fiquei um mês e meio nessa simulação. Se fosse no Brasil, talvez eu teria que ter feito isso em uma semana, né? E daria para ter feito. Só que a diferença é que lá começa a ter muita alteração muito no detalhe, sabe? Pô, legal, virou a fumaça, mas assim, eu quero que a fumaça, ela tá sumindo muito rápido. Ela tá sumindo rápido demais. Eu quero que ela fique pairando no ar, mas que no começo ela saia muito rápido e depois ela comece a girar aqui no ar e ela fique pairando aqui, mas ela não sobe demais. Então, assim, começa. Só que isso que eu tô descrevendo são várias e várias idas e vindas, assim, porque o diretor, ele quer que fique do jeito que ele quer. Então,
você fica trabalhando e trabalhando e faz e muda, faz de um jeito, faz de outro, até ficar do jeito que o cara quer. Então, esse tipo de detalhe, esse nível de detalhe, e você poder deixar um artista um mês e meio em uma única cena, só lá fora que você vê. Aqui, não, aqui tem uma hora que o cara fala, tá bom assim, já tá legal, vamos embora, vamos pra próxima. Então, o que vai diferenciar é mais isso. Mas é como eu falei, os artistas são os mesmos, o nível técnico que a galera tem é o mesmo. O que diferencia mesmo é o tempo que você tem para fazer as coisas, né? Então, hoje o Brasil está bem evoluído, assim, nessa questão do trabalho e os softwares são os mesmos. Sabe? E ele mandou outra pergunta: qual foi a maior dificuldade de aprender Houdini? Quais efeitos você mais gosta de fazer nele hoje em dia? Pô, a dificuldade que eu encontrei no Houdini é que, como eu conheci o Houdini em 2010, na primeira vez que eu vi o Houdini, ninguém usava. Eu tinha um amigo meu que já estava usando, eu achei bem legal, mas muito difícil. E não olhei para ele, na época eu era animador, trabalhava com Maia. Em 2014, quando eu comecei a me interessar mais, a dificuldade foi que não tinha material para estudar, não tinha vídeo, igual tem hoje, né? Hoje tem muito material no YouTube, hoje em dia a gente tem quase tudo, né, no YouTube. Mas naquela época não tinha, então era muito complicado de aprender, de tirar dúvidas. E aí a minha primeira dificuldade foi isso, foi a falta de material de estudo. Então eu voltei a estudar. Eu tentei em 2014 e desisti. Tentei em 2015 e desisti. Tentei em 2016, já tinha mais material. Mas mesmo com os materiais, aí eu comecei a entrar na dificuldade técnica mesmo, porque o modo de pensar, eu já trabalhei com Maya, já trabalhei com 3D Max, já trabalhei com vários softwares, com XSI em 2010, lá em 2008. Eu passei por vários softwares, né? E os softwares mudam um pouco, mas eles têm assim, eles são parecidos no método de fazer as coisas. Modelar, você modela igual em todo software. Tem ferramentas diferentes, mas é modelagem, você sabe como que fazer. Animação é igual em todo software. Agora, quando eu fui pro Houdini, o Houdini ele é um modo de pensamento que é totalmente diferente de todos os softwares que eu já tinha usado. Então, como eu comecei a ver um software que ele não era igual a nenhum outro, eu tive que aprender praticamente tudo do zero, né? Entender a metodologia que aquele software trabalha, porque é tudo Node, né? Então, a dificuldade foi essa, de ter que entrar num software em que era totalmente tudo diferente e as coisas eram muito mais técnicas. Você tinha que pensar diferente para fazer algo que você já sabia fazer no Maya muito fácil, sabe? Então, essa dificuldade foi de aprender tecnicamente algo muito diferente do que o que eu já estava acostumado. Você já teve que falar com algum diretor, alguma coisa assim diretamente? Diretamente, Tipo olha, assim, no, porque no geralmente tem um supervisor, né? Uma pessoa ali que vai fazer a sim. comunicação entre os dois. Mas aí, tipo, em vez de ter o supervisor, você falou diretamente com algum diretor. Não, ainda não. Ainda não. A gente tem contato indireto com os diretores, porque, assim, as reuniões que a gente tem com a equipe interna. Então, dentro do estúdio, você vai. Eu tenho o supervisor de FX, que é o supervisor da minha área. Depois do supervisor de FX, você tem o supervisor de VFX do show, né? No caso, vamos supor a Wandinha. Você tem o supervisor do show, mas você tem o supervisor de cada área. Depois você tem o supervisor de animação, supervisor de effects, de environment, de comp, de tudo. Então você tem muitas pessoas ali acima, né? Então quem fala com o diretor, às vezes nem o VFX supervisor lá da empresa que eu trabalho fala direto com o diretor. Ele vai falar com. Porque para um filme e uma série, você também tem a galera especialista lá. Então, o Tim Burton, vamos pegar o Tim Burton que fez a Wandinha. O Tim Burton, ele que aprova tudo. Mas quem lida o dia a dia com os efeitos vai ser o supervisor de efeitos da Wandinha lá, que foi o Tim Burton que chamou um cara e falou: Ó, você vai ser o meu supervisor de efeito. Esse cara, ele vai controlar todos esses outros estúdios que eles contrataram para fazer efeito. Então tudo vai para esse cara.
E esse cara vai fazer ali os pedidos dele. Primeiro ele passa pro Tim Burton, ele recebe tudo. Aí ele tem a reunião com o Tim Burton. Aí eles discutem lá o que eles querem. Aí esse cara vem e traz pra galera. Então, assim, a gente não vai ter contato com o Tim Burton, né? O que eu sei dos amigos meus que trabalham fora mesmo, da época que não tinha pandemia, da época que o pessoal ainda estava trabalhando dentro do estúdio, aí sim, né, nesse caso, às vezes os diretores iam visitar os estúdios pessoalmente, e aí o pessoal conhecia o cara lá, né, pessoalmente, porque o cara foi lá olhar, ver e tal. Então, quando ainda não, o pessoal não estava remoto, de vez em quando acontecia de um diretor ou outro ir lá no estúdio, fazer uma visita e, pô, aí a galera conhece o diretor, né, e tudo Uhum. mais. Então, vamos dizer que tem os prós e os contras de você estar remoto, né? É. O pró é você ter essa liberdade, você ter esse contato mais frequente com a sua família, com a sua casa, mas o contra é que quem tá dentro do estúdio lá, às vezes vai ter a oportunidade de conhecer um diretor pessoalmente, né? E você ter uma interação maior. Então, tudo na vida tem os prós e os contras, né? É, sim. E você ainda sente Faz vontade de parte. morar fora? Você planeja, tipo, porque eu sei que o Canadá é um país que tem muito investimento na indústria do cinema, né? Principalmente em Muito. Vancouver. É. Você tem É, vontade? eu tenho. Eu Hoje eu trabalho num estúdio que ele permite você estar de qualquer lugar do mundo. Tanto é que tem gente, por exemplo, tem gente que trabalha hoje, da minha equipe, eu vou falar da minha equipe. Tem gente que está na Turquia, tem gente na Itália, tem gente dentro do Canadá, mas em outros estados, porque o estúdio fica em Toronto. Mas tem gente em Vancouver, tem gente na Califórnia, assim, tem gente em todo lugar do mundo. E esse estúdio permite. Alguns estúdios do Canadá, eles estão trabalhando remoto, eles deixam você trabalhar remoto, mas você tem que morar lá no Canadá. Porque daí aquele estúdio, ele provavelmente ele tem, eles têm alguns vantagens de ter o funcionário lá no Canadá em desconto de imposto. Tem as burocracia deles lá, né? Então tem alguns estúdios que ele deixa você trabalhar de casa, só que a tua casa tem que ser aqui no Canadá. Você vai ter que vir para cá. Então, hoje eu estou ainda no Brasil porque eu estou num estúdio que permite esse tipo de trabalho em qualquer lugar do mundo. Mas com certeza, se uma hora ou outra eu acabar decidindo ir para um outro estúdio, muito provavelmente eu vou ter que me mudar, ir para o Canadá ou para Europa, alguma coisa assim, né? Então, hoje eu estou tentando aproveitar esse tempo. Por isso que eu voltei para o Brasil. Eu estava morando em Roma, eu voltei para o Brasil, porque hoje eu posso morar onde eu quiser, né? Então, eu falei assim, poxa, eu prefiro ficar um pouco mais perto da minha família enquanto dá, porque vai chegar uma hora que talvez não dê mais. Talvez eu tenha que realmente ir para o Canadá ou para Londres, né? Que tem bastante Uhum, estúdio aí em também tem, Londres. é. Então, eu falei assim, poxa, eu vou no Brasil agora então enquanto dá, porque realmente vai chegar uma hora que eu vou precisar ir. Então, não é nem uma questão de vontade, né? Porque eu sempre viajei, eu gosto de viajar, eu gosto de ir para outros países. Então eu tô sempre que dá, eu faço uma viagem para poder, enfim, descansar ou aproveitar um lugar que eu gosto. Mas de fato, uma hora ou outra eu vou ter que realmente me mudar, né? Se eu vou para o Canadá ou se eu vou para Europa, aí depende do lugar, assim, né? Hoje, é como você falou, você tem razão. Hoje, a maioria dos trabalhos de VFX, os estúdios estão tudo no Canadá. A maioria é lá, né? Mas ainda tem estúdios que... O mesmo estúdio que tem lá no Canadá tem uma filial em Londres, tem uma filial lá nos Estados Unidos. Mas eu sei que os maiores estão no Canadá mesmo. Uma hora eu vou acabar indo. É, lá parece ser o point mesmo para os efeitos especiais. E até Sim. gravação também, tem muita gravação sendo feita lá também. É, Eles tem deixam de mesmo. gravar, tipo, nos Estados Unidos, leva todo mundo pro Canadá e gravam lá. Estão indo muito mesmo. Todos os estúdios estão no Canadá hoje, eu acho. É. E o interessante é que Vancouver é muito bom para quem quer trabalhar com filme, com série, mas eu acho que é Montreal que é melhor para quem quer trabalhar com jogo.
Em Montreal tem grandes estúdios de VFX lá também, né? É, Eu tenho vários amigos que estão em Montreal. A MPC tá em Montreal, a Deneg acho que tem também lá em Montreal. tem uma Tem filial uma outra dessas também, duas acho que aqui tá em lá. Londres. Tem, a MPC. A MPC de Londres, a última vez que eu falei com o pessoal da MPC, eles meio que deixaram a MPC de Londres como se fosse a MPC que eles estão chamando de Episodic. É a galera que está focando mais em trabalho em série. Os filmes eles estão fazendo mais na MPC do Canadá, né? Então, quando os caras me contataram, eles perguntaram se eu tinha intenção de ir e qual local eu tinha mais vontade de ir, né? E aí, como eu tava na Itália na época, eu falei, se fosse pra ir, eu preferia ir pro de Londres, porque eu tô aqui perto. E o cara falou, beleza, aqui de Londres a galera tá fazendo mais séries, não estão fazendo filme. Eu falei, beleza. Então eles estão dividindo às vezes um pouco isso, né? Mas recentemente eu recebi uma proposta aí de Londres, da Frame Store, que é um estúdio sensacional também. Eu tenho até alguns amigos que estão trabalhando aí. E eles também têm lá no Canadá e também tem essa filial em Londres, né? Eu recebi a proposta do de Londres. Só que o deles eu já não sei se eles têm essa divisão. Ah, aqui em Londres vão fazer só série e lá no Canadá vão fazer só filme. Não sei se é assim. Mas eu tenho dois amigos que estão aí na Frame Store de Londres e tenho amigos que estão na Frame Store do Canadá e ambos estão há anos, assim. Tipo, os caras não estão há anos trabalhando nessa empresa e não saem de jeito nenhum. Parece que então uma boa empresa para ir. É uma boa. É uma empresa boa. Tem uma pessoa que eu também chamei, que é. Só que a gente não decidiu a data, mas é o menino que tá fazendo o trailer do Naruto. Ai, que legal. É. Aí eu acho que ele curte o seu trabalho, né? Ele te segue e tudo. Aí eu até fiquei pensando, cara, será que a gente conseguiria organizar alguma coisa com vocês dois, entendeu? Que é dois trabalhos Pô, totalmente diferentes, né? Eu acho que seria interessante, porque legal. porque ele Dá pra faz fazer, muito vamos efeito fazer sim. mais coisa que ele cria pra internet, né? E você já é realmente tipo cinema, série e ter esse diálogo. Eu gosto de ver. Eu até fiz um papo com o Rafa Souza e o Rodrigo, porque eu queria ver um diálogo deles, assim, sabe? Das pessoas que são, assim, tem um trabalho, de certa forma, diferente, né? O Rafa, ele é mais professor, o Aham. Rodrigo, ele já trabalha mais na produção mesmo. E foi muito interessante. Então eu pensei, cara, os dois de VFX talvez fosse legal aí. Depois eu vou combinar Ah, direitinho com vamos vocês. fazer. Conversa com ele lá, eu topo super. Vai ser muito legal. Sim. Ó, a pergunta do Emanuel. Como é feita a pesquisa de referência para os efeitos mais abstratos, tipo poderes que saem dos personagens? Legal. Normalmente, é, essa busca de referência acaba que muitas vezes não é totalmente uma verdade, não é sempre, mas assim, a maioria das vezes vem da ideia do diretor, né? Então, porque se é um filme, o diretor ele pensa em tudo, né? Então, antes de chegar no 3D, antes mesmo da galera filmar, já teve ali vários estudos de concept art, né? Então, tem efeitos que o diretor com a cabeça dele e com um artista ali de concept art, eles começam a fazer vários e vários estudos, assim, né? Então, não é nada animado, não é nada assim, né? Pensando em cada detalhe, mas um visual muitas vezes vem, né? Então, às vezes você recebe lá um concept art, né? E aí você vai trabalhar em cima. Mas não é sempre. Tem vezes, já teve vários trabalhos que eu fiz que não tinha realmente assim, tinha só uma ideia, assim, tipo, ó, o diretor quer algo assim, assim, que lembre de tal coisa, né? É engraçado que eu tô fazendo um trabalho que foi exatamente isso, né? Que obviamente eu não posso falar ainda muito sobre, mas foi um efeito em que chegou uma ideia do que eles queriam e uma referência genérica, assim, tipo, ó, mais ou menos isso. Aí manda um vídeo lá de alguma coisa. Então, normalmente vem do cliente a referência, seja ela um concept,
ou seja ela um vídeo mesmo de alguma coisa, normalmente o cliente já manda, porque ele já sabe o que é. Mesmo sendo abstrato, sabe? Porque mesmo a coisa abstrata, eles acaba vindo de alguma ideia, né? E depois, quando você começa a trabalhar em cima, realmente às vezes vai mudando muito, porque você precisa, se é um personagem, é um poder de um personagem, às vezes a forma que aquele poder vai aparecer, né? E como ele vai lançar aquele poder, às vezes você tem que fazer modificações. Mas tudo isso vai sendo um processo junto com o cliente. Então o cliente vai vendo, vai gostando, vai pedindo. Às vezes uma ideia que você manda acaba gerando uma nova ideia no cliente, o cara, pô, isso aí ficou legal, Uhum. vamos fazer isso que você está fazendo, mas vamos adicionar tal coisa, né? Então é um processo criativo que vai sendo moldado muitas vezes, né? Então, mas é isso, a coisa quando é abstrata é sempre mais difícil de chegar na ideia. Você tem vontade de ter um filme, fazer algum filme, dirigir algum filme? Porque, assim, pelo menos no meu caso, né? Eu comecei a trabalhar com jogo porque eu tenho vontade de fazer um jogo, né? E Aham. tudo bem, comecei ali como uma pessoinha da produção, né? Fazendo as coisas, só asset ali e tal, Sim. mas é um plano que eu ainda tenho para o futuro. Você tem esse plano? Olha, dirigir um filme, acho que acho que não. Eu dirigiria um curta meu, assim, fazendo com alguns amigos e tal. Eu faria um filme. Eu acho que é uma carreira que você precisa, que normalmente vem do ator, né? Você percebe que muito ator acaba virando Diretor. diretor, porque eles estão inseridos na produção em si, né? Como eu estou muito mais na pós, é mais difícil para mim ir para produção, porque, putz, tem toda, assim, uma questão tão grande de coisas que o diretor tem que fazer, né? Imagina, o cara tem que dirigir desde a pré-produção até a pós e na produção, o cara vai dirigir os atores, como ele quer que o cara faça. Então, assim, é um trabalho realmente muito complexo. Eu realmente admiro muito o trabalho de diretores, porque os caras lidam com muita coisa, figurino. Tudo bem, você tem pessoas que você coloca ali que são especialistas naquilo para te guiar, mas ainda assim o martelo é teu. É você que vai bater o É. martelo, né? Então, eu acho que para seguir nessa área, eu teria que realmente começar a estudar agora e começar a me envolver. Então, não sei se eu iria. Mas eu tenho vontade de virar, talvez, lá na frente, um supervisor de efeitos mesmo. Aquele cara que vai lá no. É o que eu falei para você. Aquele supervisor que tá embaixo do diretor. É o cara que se ganha um Oscar de efeitos especiais, é esse cara que vai lá buscar. Tipo, eu teria vontade de virar um supervisor desse um dia. Pô, é um caminho muito longo, é um caminho realmente bem complexo e difícil, né? Então, vontade a gente tem, mas é um caminho difícil de você chegar lá, né? Mas, cara, eu acho que tudo é uma questão de você sonhar, velho, porque sonhar é de graça, né? Se eu não tivesse sonhado alto, eu não estaria hoje fazendo os projetos esses projetos grandes que hoje eu participo, que às vezes eu olho para trás e falo assim, caramba, como que eu cheguei aqui? Porque era um sonho desde criança, mas é um sonho Sim. difícil de alcançar, mas é alcançável. Então, tipo assim, pô, será que um dia eu vou ir receber um Oscar, eu pegar lá e mandar um obrigado, mãe? Tipo, não sei, mas sonhar, né? Quem É, sabe? Agora, sim. se um projeto em si, eu tenho vontade sim. Eu não sei se eu vou trabalhar nesse projeto, porque eu sou muito fã de Harry Potter, né? Pô, li todos os Harry Potter desde quando era moleque, assim. Então eu tinha um sonho de trabalhar no Harry Potter. Infelizmente eu não consegui, porque eu tava construindo a minha carreira naquela época, acabou os filmes, né? Então eu teria o sonho de trabalhar em efeitos de um filme do Harry Potter. Eu acho que vendo vários rumores, eu vejo que o pessoal deve começar a querer entrar na área de séries do Harry, não que vai ser o Harry Potter, mas que eles devem começar a trazer alguns materiais em formato de série que eles ainda não fizeram. Então, pô, se isso acontecesse, eu com certeza eu teria
vontade de participar em algo nesse universo, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu tenho, de sonho, eu tenho vontade de fazer algo assim para Harry Potter ou qualquer coisa desse mundo mágico aí. E, pô, se um dia rolar, com certeza vai ser um marco bem grande, assim, uma coisa bem forte para mim, assim. Sim, então você deve ter com certeza visitado Londres. Ah, fui lá no estúdio Deve ter ido no 2 vezes. museu, né, do Harry Potter. Eles têm os estúdios aí, né? Onde eles fizeram a filmagem. E eu fui, foi a primeira vez que eu fui foi em 2014. E eu brinco porque eu fui sozinho nessa época e eu tava eu e um monte de molequinho, assim, tipo, do meu lado, assim, só criança, né? E eu lá. E, cara, aí quando a galera abriu a porta, assim, você foi visitar lá já? Você já foi? Ainda não, mas eu Lá quero do- ir. Eu tô planejando. É porque é tanta coisa pra visitar. Às É. vezes eu fico indecisa. Tem até aquele tour do. Qual é? O Warner Bros. Studio. Também quero muito fazer esse Aham. tour. E aí tem várias coisas Sim. diferentes lá. Aí é tanta coisa. Eu fiz metade ainda das coisas que eu tenho vontade. Ah, mas tem tempo pra você fazer tudo. É, que eu tô morando aqui, aí dá E pra fazer com calma. dá pra fazer. Dá pra fazer com calma, exato. E eu lembro que eu fui, eu fiquei maluco, assim, eu fiquei maluco, cara. Andar lá dentro dos cenários, aí tem a sala do Dumbledore, você tem. Que é diferente do parque da Disney, que é mais mágico ali, mas ali é tipo assim, você tem os objetos que eles usaram no filme, você tem os cenários que eles montaram pro filme, assim, cara, é muito incrível, assim. Eu fiquei maluco. Tanto é que no outro ano eu voltei e fui de novo, né? No mesmo negócio. Legal. Sabe uma coisa que eu tava conversando com o meu marido? É que É. a Wandinha, ela tem um pouco da pegada do Harry Potter. Tem muito, né? É, ele se inspirou Tem muito. bastante no Harry Potter. Sim. Eu falei pra minha esposa também quando eu vi algumas cenas ali. Eu falei, nossa, olha isso aqui, parece uma escola de Hogwarts, cara. A galerinha é tudo de uniforme, você tem aquela área central, todos os alunos reunidos, tem muita pegada de. Traz uma lembrança, não é que é igual, É, não é né? igual, mas Não é o traz uma mesmo universo, lembrança. mas com certeza eles se inspiraram em algumas coisas, assim. Eles têm sim uma. Eu acho que tem uma inspiração um pouco no mundo mágico do Harry Potter. Sim, aquela competição também, né? Teve vários pontos assim que eu achei que teve uma inspiração. Exato, É, exato. E acabou sendo uma série que teve mais coisa sobrenatural e uma coisa mais mágica também, que nos outros Family Adams era mais aquela coisa mais, né, mórbida, assim, tipo, não tinha tanta magia, assim, né, descarada, assim, tipo, um personagem que é ilusionista, tipo, ele consegue transformar algo ali em vida pela ilusão das pessoas. E aí você tem a personagem lá que vira lobisomem. Então, assim, tem muita coisa misturada, né? Mas que eu achei sim. que ficou muito legal, assim, pro esse universo Família Adams, assim. É, eu também achei, porque se você assiste os familiares antigos, tem um pouco disso, né? Tem bruxaria, tem o caldeirão, tem a bola de cristal, Aham. né? E aí ele, de fato, aquilo ali tá dentro de um universo que existe magia, por mais que eles não focassem nisso, né? Focassem mais no lado da comédia, das piadas e Sim. tudo. Ainda assim, existia ali a magia, só não era o foco. Aí no da Wandinha já foi o foco mais esse, né? Explorando esse lado. Uhum. Cara, na série, nos seriados antigos tinha isso, tinha caldeirão, tinha isso, então significa que provavelmente tinha lobisomem, tinha outras coisas, tem morto-vivo. Exato. Eu achei sensacional. Vamos ver Sim, agora como que vai ser num planejamento aí de uma segunda temporada, quem sabe, né? Eu sim. imagino que eles vão fazer, porque realmente fez muito sucesso. E tomara que eu trabalhe de novo nesse daí de novo, porque eu gostei de ter feito parte desse primeiro. E no próximo call, talvez eu consiga eu ver se eu consigo reunir umas cenas lá que a gente fez Ah, legal. lá no estúdio, aí eu mostro para vocês com mais detalhe, comento um pouco em cima das cenas que não só as que na que eu fiz, mas de
que o pessoal lá que eu trabalho junto fez, eu posso tentar mostrar o do pessoal, assim, que tem várias coisas. A gente fez muita mãozinha, né? Que apesar da Uhum. galera falar que, pô, foi tudo filmado, não foi tudo filmado. Tem muita cena da mãozinha 3D também. A gente fez vários lá, o pessoal fez muito. E aí na próxima eu vou tentar montar aqui um demozinho e mostro aqui para vocês. Teve, assim, até a galera trampou em várias ceninhas legais, assim, né? Então, foi bem dividido, né? Porque o pessoal dividiu. Então, eu fiz uma cena, aí, tipo, uma menina lá trabalha com a gente fez outra, a outra fez outra, um amigo meu fez um outro. Então, assim, eles dividem bastante e cada um focado em algo diferente, assim. Então, a menina fez o fogo lá da estátua, eu fiz a Wandinha batendo na aranha virando fumaça. Aí, uma outra amiga minha lá, que você conhece, inclusive, a Sasha, ela fez uma cena que a mãozinha cai, assim, na floresta e ela bate em umas folhas. Uhum. Tem o outro amigo meu fez a mãozinha quando ela cai do carro, assim, que ela vai para a escola, naquele cenário, as folhas não tinha, eles limparam a folha embaixo do carro para poder botar em 3D, obviamente, para depois o personagem andar e reagir, né? Porque imagina você botar um personagem em 3D andando e ele não bate em folha nenhuma. Né? Uhum. Então, Sim. no dia da filmagem tinha folha no cenário inteiro, mas aonde a mãozinha caiu, eles limparam, deixou sem folha nenhuma. Então, qual que foi o nosso trabalho do 3D, né? Do time? Colocar as folhas em 3D, que tem que ficar igual às folhas que já estão lá no cenário, para a mãozinha quando cair, a mãozinha sair andando e aonde ela bater nas folhas, as folhas reagirem, né? Então, você tem várias e várias cenas que tem a mãozinha em 3D também, não só a mãozinha filmada, igual eles estão mostrando sempre aí, né? Você teve que trabalhar em alguma cena do monstro? Não, a gente não fez. A gente fez. Essas foram as cenas que a gente fez. A gente fez a mãozinha em umas duas, três ocasiões. O pessoal fez a animação da mãozinha quando ela cai na água lá, que ela dá um soco no cara. Aquela cena a gente fez lá na Mars. Essa da mãozinha saindo do carro. A que a mãozinha vai lá falar com o menino lá que ele se assusta e começa a tentar dar marretada nele. Ele rouba lá o negócio lá do menino. Então teve várias cenas da mãozinha, várias cenas mesmo. Aí de efeito teve essa que eu fiz da fumaça, teve o fogo lá na estátua. Então, assim, a gente ficou focado mais nessas cenas da mãozinha. Eu imagino que a cena do monstro e a menina que vira lobisomem deve ter ficado específico para um estúdio. Deve ter escolhido um estúdio e falar, você vai fazer isso aqui. Então, eu não sei qual foi o estúdio que fez, porque teve vários estúdios. Eu vi lá, acho que uns 7 ou 8 estúdios que trabalharam na Vandinha. Então eu não tenho certeza qual estúdio que fez, mas provavelmente foi um estúdio que fez o monstro. E deve ter sido tipo um outro estúdio que fez a menina lobisomem. Então deve ter sido bem dividido, a gente não trabalhou. Uma coisa que é interessante que depois que você começa a trabalhar na área e ver, né, você presta muito mais atenção nos créditos. Eu vejo sempre porque eu tenho sempre eu tenho muitos amigos que estão trabalhando em outros estúdios. Então, eu sei, né? Então, acabo que eu fico sabendo, a gente conversa, né? E aí fala, pô, tô trabalhando aqui no estúdio tal, tô fazendo um projeto tal. Pô, que legal. Então, quando eu vou assistir, eu já sei. Falo, pô, meu amigo aqui, meu amigo do estúdio, meu amigo do estúdio. Aí eu fico pra ver, né? Pra ver assim, é difícil muitas vezes é difícil de achar, porque em filme, principalmente, cara, tem muito, né? É um negócio de Tem, louco, assim. é Então, às vezes você não muito. consegue nem achar. Mas eu tô Mas eu fazendo sempre muito vejo. isso. É, tô fazendo muito isso no cinema. Eu tô ficando até o final pra ver. Eu vejo os nomes dos Eu vejo. estúdios, eu acho legal. Ó, lá, ó, meu colega trabalha naquele estúdio ali, ó. É, o estúdio eu fico, aí é mais fácil de ver, porque ele tá maior assim, então veja, pô, legal, MPC trabalhou, DNEG, CineSite fez esse aqui também, então você vê os estúdios, mas eu sempre tento caçar e muitas vezes eu consigo encontrar, nem sempre todos, porque às vezes tem vários amigos que trabalharam no mesmo, às vezes eu consigo achar um, falar, o fulano ali,
E aí eu sempre vejo também, eu gosto de ver os É. estúdios. Tem um site bem legal que dá para você ver, que é o deixa eu ver aqui, Art of, eu acho que é artofvfx.com. Eles postam alguns artigos, né? E quando eles colocam algum artigo de alguma série, alguma coisa, eles colocam os estúdios que trabalhou. Então agora, Hum, eu acabei de abrir agora aqui, eu vou te mandar aqui depois, né, para você dar uma olhada depois em off. Aí você publica se você quiser na sua rede social. Acabei de entrar aqui e mostrou aqui um da Wandinha, que mostra legal. aqui. E aí embaixo tá colocando aqui, tipo, ó, alguns estúdios que trabalharam. Aí tá o Mr. X, a Focus, a Mars, que é onde eu trabalho. Aí tem aqui a Ghost, Take Five. Então, assim, tipo, tem vários estúdios. Então, nesse site é legal que às vezes eles colocam um artigo de algum filme ou alguma série e eles sempre listam os estúdios que trabalharam. Então é legal também que por aqui você consegue ver muitas vezes quem trabalhou, os estúdios que fez. A outra maneira é dessa que a gente falou agora, que é você realmente assistir o filme e ver os créditos. Você vai É. ver tantos estúdios que fizeram. E você tem algum ranking no IMDb? Porque diferente da gente que usa o ArtStation, de vocês é o IMDb, né? Eu tenho meu IMDb, né? No meu site eu tenho um link lá pro meu IMDb. Aí vai aparecendo lá, né, os projetos. Vou te mandar aqui também no Discord. Eu tenho o meu MDB com alguns projetos lá que eu fiz e a gente vai. Todo o trabalho que você faz vai entrando lá. Lá é o nosso portfólio. A gente tem portfólio, eu até tenho ArtStation também, Eu né? vou Mas mandar aqui no chat da live pro pessoal ver. Esse primeiro que você mandou também pode mandar, né, no chat da live? pode, é. Ó, esse primeiro é o site que eu falei do Art of VFX, que, pô, eles postam vários materiais legais lá, making off, entrevistas e tal. Legal, eu vou dar uma E, olhada. e o IMDb eu tenho, mas eu tenho tudo, né? Eu tenho o meu site, eu tenho o IMDb. O IMDb é mais um catálogo, né? Dos trabalhos que você fez. Acaba virando mais um catálogo, assim. Mas lá você não pode, você não tem a liberdade de publicar alguma coisa sua, tipo, vou botar minha demo reel aqui. Não. Lá é um catálogo. Então, por exemplo, às vezes quando você vamos supor, entrou um supervisor novo lá onde eu trabalho. Eu falei, pô, eu não conhecia esse cara ainda. Deixa eu entrar no IMDb dele. Você entra pra ver os trabalhos que o cara fez. Então vira meio que um catálogo mesmo, assim. Deixa eu ir lá ver o que os caras estão fazendo. E aí você vai colecionando alguns trabalhos ali, né? Mas não que aquilo vira seu portfólio. Ele vira uma parte do seu portfólio. Ele vira o seu cardápio, vamos dizer assim, né? No VFX. Sim. Mas eu ainda tenho, sim, aí a gente tem um Instagram, que a gente fica postando alguns estudos, e site, que é onde os recruiters de outros estúdios acabam entrando para ver, né, alguma coisa. Então, é um mix de tudo. O ArtStation eu tento deixar atualizado, mas é difícil, né? Tanta coisa hoje em dia para atualizar, né? É, muita coisa. Eu acho que na sua área faz mais sentido mesmo o IMDb mesmo, que é onde realmente está o pessoal de filme e série. Sim, acaba sendo mais. E é meio automático, assim, por exemplo, o Vandinha mesmo eu nem coloquei, já apareceu assim, quando o estúdio já coloca no IMDb e ele coloca seu nome, ele já aparece. Né? Então tem algum, eu não sei como funciona isso, tem alguns que vem automaticamente, para mim já aparece lá, e alguns você tem que fazer o pedido de inclusão, se não aparece. Então, os últimos dois aqui apareceu automático. Para mim, não precisei colocar. Mas às vezes quando falta algum, você consegue entrar lá, você faz o pedido, e aí você vai botar lá o episódio, que se for uma série, você vai botar o episódio que você trabalhou, a empresa que você trabalhou, o que você fez, né, no sentido do seu departamento. Isso é enviado para não sei quem controla, mas é enviado esse pedido. Aí a galera avalia lá, vê se trabalhou, autorizam e entra
no seu catálogo. Então, às vezes acontece isso automaticamente, às vezes você tem que fazer o pedido de inclusão e fica lá no catálogo do seu usuário, assim. Bem interessante. Eu lembro de ter criado uma conta no IMDb só para testar. E eu achei interessante que tem Aham. uma área lá que eles postam os freelancers, igual você mencionou, né? Que é mais assim. E aí Ah, sim, é muito específico e lá é muito mais fácil de você encontrar esse tipo de freela de VFX, né? sim. É, eles usam, sim, eles usam inclusive muito, atores usam muito, né? O IMDb também. Sim. E aí eu vi vários trabalhos, não só de VFX lá, mas muita coisa muito específica, tipo, cara, a gente tá fazendo essa série aqui e a gente precisa disso agora, entendeu? E é geralmente lá Uhum. que eles colocam, assim, uma parada muito rápida. Tem um outro site Sim, sim. também, que eu não tô lembrando o nome agora, mas que também é só relacionado a filme e série. E também o que eles postam lá é só esse tipo de freelance, assim, coisa que precisa resolver naquele momento, assim. Uhum. É, tem bastante. Porque tem a parte de produção, né? Eles usam muito artistas também que fazem algum tipo de trabalho na produção, que é na etapa de filmagem lá, e tá tudo aí, essa galera. Essa galera sai tudo em crédito também. Desde o câmera que filmou, a galera lá que fez, enfim, tudo sai no crédito, né? E é tudo MDB. Cara, eu acho muito legal. Assim, eu já tive muita vontade de trabalhar com filme. Eu acho uma área muito legal e eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu gostava de escrever análise, coisa que Que adolescente legal. faz, é. E tinha um. Eu era muito fã, sempre fui muito fã, na verdade, do Tim Burton. Por causa de algumas coisas que ele fez, eu comecei a ler Edgar Allan Poe, por exemplo. E ele cita nessa da Vandinha, achei Legal. legal que ele colocou bastante. Não só no da Vandinha, mas tem uma um curta que ele fez há muito tempo atrás, né? Do Vincent Malloy. Não sei se você já viu. Não, Não. não vi esse. Esse ele cita também. É outro filme, né? Um curta que ele também coloca lá o Edgar Allan Poe nas referências dele. Então foi, cara, foi muito legal esse papo de poder, né, falar um pouco mais do processo, porque é uma área que eu tenho muita curiosidade. E com certeza estou muito animada para ver a gente ter uma segunda parte e você mostrar. Nossa, vou amar. É, na segunda parte, vamos marcar assim, eu topo, a gente vem, e aí na outra eu me preparo para mostrar as coisas. Eu dei uma palestra recentemente lá aqui no Senac, na faculdade aqui do São Paulo, e eu fiz até tipo um flow chart, assim, para explicar realmente cada etapa, assim, que ficou legal. Esse é legal de mostrar, porque eu consigo explicar o processo visualmente, vocês entenderem como que passa até chegar num shot final entregue, assim. Então, eu prometo que na próxima, vamos marcar assim, a gente faz um segundo papo, e na próxima eu venho com uns materiais mais legais, assim, para mostrar, para realmente explicar melhor, assim, vai ficar mais, para quem está interessado, de entender um pouco mais, ou até para poder se preparar, porque quer né, ingressar nessa área mais de VFX, aí vai ficar mais claro várias coisas, assim. Vamos marcar na próxima que eu Sim, venho com as coisinhas mais legais para mostrar realmente no detalhe, assim, sim. visualmente falando. E também uma coisa que a gente pode falar um pouco é portfólio, É, porque sim, sim, mostrar como importante. construir um bom portfólio para essa área também. É. Você vê aí o dia que for, que agora, pô, agora é final de ano. Pessoal, é difícil, né? Eu vou ficar por aqui até a última semana do ano. Então, você se organiza aí com as suas. Você que sabe aí como que tá sua agenda, né? Das suas. Só me avisa aí, igual você fez esse aqui, me chamou bem. Beleza, eu te aviso então.
Inclusive o crossover. E aí, o crossover tem que Vamos marcar. acontecer, ia ser muito legal. Não, vai ser legal, sim. Eu conheço o trabalho dele também, que eu gosto bastante. Vai ser bem legal fazer juntos. Sim. Muito obrigada por ter aceitado o convite e pelo tempinho extra também, né? Que realmente a gente combinou 1 hora, você pô, ficou aí mais um pouco. É, passou um pouquinho, mas foi legal, foi bacana. E na próxima eu venho sem limite. Aí a gente sai tacando informação aí na galera e a gente passa um tempo maior junto. Beleza. Então é isso, gente. Beleza? Pô, foi um É, prazer aí. Obrigado pelo convite e obrigado aí todo mundo que apareceu aí. Na próxima a gente conversa mais aí. boa noite, galera.